vamos ouvir a exposição da Palavra de Deus na voz do pastor Natanael Rinaldi Filho. O Evangelho segundo narrativa de Lucas, no seu capítulo 23 e no seu verso 31, tem uma pergunta, e essa pergunta é a seguinte: foi feita pelo Senhor Jesus Cristo. Por que, se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? A palavra de Deus no Novo Testamento, nós encontramos vários versículos que são versículos de perguntas. Existe ao todo 1022 perguntas somente no Novo Testamento. E essa pergunta que Jesus faz é também uma espécie de expressão proverbial, ou um dito proverbial. No hebraico significa mashal. E o Senhor Jesus faz essa pergunta no momento em que ele estava conduzindo a sua cruz pela cidade de Jerusalém. Puseram a cruz às costas e dessa maneira ele já estava um tanto que fraco e agora ele estava cambaleando e ele precisou de uma pessoa chamada Simão, que era da Cirineu, e essa pessoa ajudou a carregar a cruz. Quando o Senhor Jesus fez essa pergunta, seguia uma grande multidão do povo, diz o texto bíblico, e mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. As mulheres demonstravam uma constrição, uma pena do Senhor Jesus Cristo. Sentiam uma dor de ver o Senhor Jesus Cristo naquela situação. Muitas pessoas também hoje têm o mesmo sentimento quando se fala do Senhor Jesus Cristo, dele carregar a sua cruz, dele ser morto pelos nossos pecados. O sentimento que vem aos seus corações é de pena, é de dor, é de tristeza. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele quer um outro tipo de sentimento. Ele quer que, através do Espírito Santo, nós possamos sentir o quanto somos pecadores, o quanto custou para ele, Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, comparecer ali no Gólgota e ali ser oferecido como sacrifício para perdoar os nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados. Esses sentimentos de pena podem ser apenas um sentimento humano, mas quando o Espírito Santo de Deus coloca a convicção de pecados, nós podemos olhar para Deus, para a santidade de Deus, e ver o quanto nós somos pecadores e que precisamos do perdão de Deus, da graça de Deus, para estarmos em aliança com Deus, em comunhão com Deus. E essas mulheres batiam no peito e lamentavam. E o Senhor Jesus respondeu para elas:
e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Resposta do Senhor Jesus Cristo era uma profecia que iria ser cumprida. O Senhor Jesus estava dizendo para aquelas mulheres, filhas de Jerusalém. Devemos entender que essas mulheres não vieram da Galileia. Nós vemos no verso 49 deste capítulo 23 a seguinte narrativa: e todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. Eram mulheres que depois estariam aos pés da cruz do Senhor. Eram mulheres que tinham passado já uma experiência espiritual com o Senhor Jesus Cristo, e foram elas que viram a pedra recolhida, souberam por um anjo que o Senhor Jesus tinha ressuscitado. Mas essas mulheres eram de Jerusalém. E o Senhor dizia para elas que haveria um tempo em que elas iriam chorar. E o Senhor ainda complementa mais no verso 29. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Viriam dias em que essas mulheres iriam sofrer. E isso aconteceu no ano 70 da nossa era, quando o imperador Tito, imperador romano, cercou Jerusalém, destruiu Jerusalém, conforme palavras também proféticas, em que o Senhor diz em Lucas, no capítulo 22, nos seus versos 28, ele diz assim: e vós sois que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino como meu Pai me destinou. E assim, o Senhor estava dizendo que viria um dia em que esse cerco a Jerusalém iria acontecer, e haveria grande sofrimento. Essas mulheres viriam os seus filhos sendo mortos por causa da fome. Então, elas estariam dizendo, como diz o verso 30, então começarão a dizer aos montes: caia sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos, porque seria uma grande destruição. E isso aconteceu. Essas mulheres foram mulheres que sofreram por causa dessa situação, e o Senhor Jesus Cristo faz essa pergunta no verso 31. Porque se ao madeiro verde fazem isto, e a interpretação desse texto é que Jesus era um madeiro verde, era um madeiro bom e frutífero, um madeiro que não merecia esse tipo de situação, com relação principalmente o que os romanos tinham feito com eles. E o madeiro seco era a nação, os judeus, era um madeiro morto, infrutífero. E se os romanos consentiram em entregar e crucificar um inocente,
que nunca lhe deu nenhum motivo de ofensa, o que iriam fazer contra a nação que os provocaria? Então aqui nós vemos que isso se cumpriu. Esse madeiro verde, prezado ouvinte, significa a natureza humana do Senhor Jesus Cristo. A sua encarnação, sua mãe, sua infância humana, adulta, seu corpo de carne e osso, o que ele passou, suas limitações, suas paixões, o fato de ter chorado, teve fome, sede, ter dormido, cansou-se, foi rejeitado, sofreu dor corporal, desejou compreensão, foi tentado e morreu fisicamente e foi ressuscitado corporalmente para viver num corpo humano glorificado para sempre. O que você tem feito deste madeiro verde? Este madeiro verde tem sido importante para você? Será que você tem menosprezado? Será que você também tem rejeitado essa grande oferta que Deus fez através do seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo? Que você possa receber este madeiro verde, este madeiro que está vivo à direita do Pai, que intercede por nós como nosso advogado, para que seus pecados sejam cancelados, que haja o selo do Espírito Santo na sua vida e você possa, então, ter uma vida que agrade ao Senhor. Oremos. Senhor, que a tua graça, o Espírito Santo de Deus, possa estar convencendo aqueles que precisam dessa convicção, que são pecadores, que precisam o Senhor Jesus Cristo, que numa figura deste madeiro verde veio se oferecer em sacrifício por nós. Ajuda-os a compreenderem este grande mistério da salvação de suas almas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.